Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carro de Garagem, onde a gente descomplica o universo automotivo para você que gosta de cuidar bem do seu carro, seja por hobby ou necessidade. Eu sou Felipe Carvalho e hoje vou te ajudar a entender um dos códigos de erro que mais assustam quem tem carro automático, o famoso P0778. Sabe aquele momento tenso quando você liga o carro, olha para o painel e vê aquela luz de injeção acesa? Dá um frio na barriga, né? Parece que o carro está tentando te dizer alguma coisa, mas em uma língua que só mecânico entende. E aí, quando você leva no mecânico ou conecta o scanner, aparece lá, código P0778. E agora, calma, respira fundo, porque eu vou te mostrar que esse código não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esse código é um alerta importante do seu carro, principalmente se ele tem câmbio automático. Ele serve como um aviso de que algo não está funcionando como deveria no sistema de transmissão. Traduzindo o mecaniquês, o P0778 indica um problema no circuito de controle da pressão do fluido da transmissão. Ou seja, pode ser algo relacionado à válvula solenoide, ao chicote elétrico ou até mesmo ao próprio módulo de controle da transmissão. Nosso objetivo aqui é explicar de forma simples o que significa esse erro, por que ele aparece, quais são os sintomas mais comuns e o que você pode fazer para resolver ou pelo menos evitar problemas maiores. Assim, você vai conversar com seu mecânico sabendo exatamente do que se trata, pode evitar cair em armadilhas e até economizar uma boa grana, já que nem sempre o problema é grave ou exige troca de peças caras. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, para você entender de verdade o que está acontecendo com seu carro e tomar as melhores decisões na hora da manutenção. Pronto para desvendar esse mistério e se tornar um motorista ainda mais preparado? Então bora lá, porque conhecimento nunca é demais quando o assunto é cuidar do seu carro. Vem comigo nessa jornada para entender tudo sobre o código P0778. Proteger seu bolso e garantir que seu carro continue rodando macio e seguro por muito tempo. O código P0778 é um dos códigos de falha mais importantes relacionados ao câmbio automático dos veículos modernos. Ele indica que há um problema específico, mais precisamente uma falha elétrica no solenoide de controle de pressão B, um componente fundamental para o funcionamento suave da transmissão. O solenoide de controle de pressão é responsável por regular a pressão do fluido dentro do câmbio, permitindo que as trocas de marcha ocorram de forma precisa e eficiente. Quando esse componente apresenta falha elétrica, o sistema não consegue controlar corretamente a pressão, o que pode comprometer todo o funcionamento da transmissão. Pense no solenoide como uma espécie de válvula eletrônica que abre e fecha para direcionar o fluido de transmissão conforme necessário. Ele é comandado pelo módulo de controle do câmbio, que envia sinais elétricos para garantir que cada marcha seja engatada no momento certo, de acordo com a necessidade do veículo. Se o módulo de controle detecta que o solenoide não está respondendo aos comandos elétricos, ele imediatamente acende a luz de advertência no painel, conhecida como Check Engine, e grava o código P0778 na memória do sistema. Isso serve como um alerta para o motorista de que algo não está funcionando como deveria. Os sintomas dessa falha podem variar bastante. O motorista pode perceber trancos ao trocar de marcha, patinação do câmbio, dificuldade para engatar as marchas ou até mesmo a impossibilidade total de movimentar o veículo. Em alguns casos, o carro pode entrar em modo de emergência, limitando a potência para evitar danos maiores. Ignorar esse código pode transformar um problema simples, como a substituição de um solenoide, em um prejuízo grande, já que o uso contínuo do veículo nessas condições pode causar danos irreversíveis a outros componentes do câmbio, elevando muito o custo do reparo. O P0778 é, na verdade, um pedido de socorro do seu câmbio automático.
Ele está avisando que precisa de atenção imediata para evitar problemas maiores e garantir a durabilidade do sistema de transmissão. Entender o significado desse código é o primeiro passo para agir rapidamente, buscar um diagnóstico preciso e evitar dores de cabeça maiores no futuro. Se o seu carro apresentar o código P0778, procure um profissional de confiança e não adie o reparo. Mas afinal, por que esse código aparece? O principal suspeito é o próprio solenoide, que pode queimar ou travar. Fiação ruim, conectores soltos ou corroídos também são causas comuns. Fluido de transmissão velho, baixo ou contaminado pode prejudicar o funcionamento do solenoide. Em casos raros, o problema pode estar no módulo de controle da transmissão. Por isso, o diagnóstico correto é fundamental para não trocar peça à toa. O solenoide de controle de pressão é uma peça fundamental no funcionamento da transmissão automática. Ele pode ser considerado o herói, pois é responsável por garantir que as trocas de marcha ocorram de forma suave e eficiente, proporcionando conforto e desempenho ao dirigir. No entanto, como toda boa história, às vezes o herói também pode se tornar o vilão dessa trama. Quando o solenoide apresenta defeito, ele pode causar uma série de problemas, como trancos nas trocas de marcha, dificuldade para engatar as marchas, ou até mesmo impedir o funcionamento do câmbio. O funcionamento do solenoide depende de um comando elétrico enviado pelo módulo de controle do veículo. Esse comando faz com que o solenoide libere ou bloqueie o fluxo do fluido de transmissão, controlando assim a pressão interna e permitindo as trocas de marcha no momento certo. Se tudo estiver funcionando corretamente, as trocas de marcha são quase imperceptíveis para o motorista, tornando a condução mais agradável e segura. Porém, se a bobina interna do solenoide queimar ou travar devido ao desgaste ou superaquecimento, o sistema deixa de funcionar como deveria. Nesses casos, o módulo de controle eletrônico do câmbio detecta rapidamente a falha e acusa o erro no painel do veículo, muitas vezes acendendo a luz de advertência. Outro fator que pode comprometer o funcionamento do solenoide são as impurezas presentes no fluido de transmissão. Partículas metálicas, sujeira ou resíduos podem travar o pino do solenoide, impedindo seu movimento adequado. Isso força a parte elétrica do componente, podendo causar falhas irreversíveis e até a queima do solenoide. O diagnóstico correto envolve medir a resistência elétrica do solenoide com um multímetro e testar seu funcionamento com ferramentas específicas, garantindo que ele esteja operando dentro dos parâmetros recomendados pelo fabricante. Se o solenoide não responder aos testes ou apresentar valores fora do padrão, a substituição é inevitável para restaurar o funcionamento do câmbio. Muitas vezes, apenas a troca do componente resolve o problema e devolve a confiabilidade ao sistema de transmissão automática. Por isso, é fundamental manter o fluido de transmissão sempre limpo e realizar a manutenção preventiva regularmente, evitando panes e prolongando a vida útil do solenoide e de todo o câmbio automático. Às vezes, o vilão não é o solenoide, mas a comunicação entre ele e o módulo. Fios rompidos, isolamentos desgastados ou conectores corroídos podem interromper o sinal. Um simples mau contato pode gerar o código P0778. O diagnóstico inclui inspecionar chicotes, conectores e até o chicote interno da transmissão. Limpeza e reparo dos contatos resolvem muitos casos. Se o problema estiver dentro da transmissão, pode ser necessário abrir o câmbio para trocar o chicote. Atenção aos detalhes faz toda a diferença. Um bom eletricista automotivo é fundamental nesse processo. O fluido da transmissão é o sangue do câmbio automático. Se estiver baixo, velho ou contaminado, pode causar falhas elétricas e mecânicas. Fluido ruim gera espuma, varia a pressão e confunde o módulo, que pode registrar o P0778.
Troque o fluido conforme o manual e use sempre o tipo correto. Fluido errado ou vencido acelera o desgaste dos solenoides e de todo o sistema. Manutenção preventiva é o segredo para evitar problemas. Não economize na qualidade do fluido. Cuidar do fluido é cuidar do câmbio. Alguns carros têm mais tendência a apresentar o P0778. Modelos Honda, como o Civic e CR-V dos anos 2000 a 2010, aparecem bastante nas oficinas com esse erro. Ford Focus, Fusion, GM Cruze e Captiva também são conhecidos por esse problema, muitas vezes por falha no solenoide ou chicote interno. Nissan Sentra, Toyota Corolla e alguns Hyundai e Kia podem apresentar, mas com menor frequência. O importante é saber que não é exclusividade de uma marca. Se o seu carro está nessa lista, fique atento à manutenção. Um bom mecânico já conhece o caminho das pedras para resolver. Viu a luz acesa e o código P0778? Não entre em pânico. Pare de usar o carro se notar trancos ou patinação. Procure um mecânico especialista em câmbio automático. O diagnóstico começa pelo fluido nível, cor e cheiro. Depois, testes elétricos no solenoide e na fiação. Se o solenoide estiver ruim, troca na certa. Se a fiação ou o módulo forem o problema, o reparo é direcionado. Após o conserto, apague o código e teste o carro. Resolver rápido evita prejuízos maiores. Para evitar o P0778, faça manutenção preventiva. Troque o fluido no prazo e use sempre o recomendado pelo fabricante. Dirija suavemente e evite sobrecarregar o câmbio. Fique atento a qualquer sinal estranho e procure um especialista ao menor sintoma. O código P0778 é um alerta, não um fim do mundo. Diagnóstico correto e manutenção em dia garantem a saúde do seu câmbio. Cuide bem do seu carro e dirija tranquilo. Até a próxima! Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.